Pai do Senhor, meus queridos, continuando o assunto aqui que fala sobre as fontes da vida. Então, quero continuar para falar o que estava comentando. Comentei a primeira parte, que foi falando sobre guardando o nosso coração. Agora, quero comentar o segundo tipo de fonte que produz vida. Na Bíblia, vemos vários tipos de fonte que produzem vida e prolongam nossos dias na terra. Em Jeremias, capítulo de número 17, versículo 13, vimos que o Senhor é a primordial fonte de água viva, da qual devemos beber todos os dias. Falando sobre vida, sobre fonte, nós vemos que a Bíblia está falando aqui agora que como nós podemos entender que a Bíblia diz sobre o segundo tipo de vida, de fonte que produz vida. Então, aqui a Bíblia está falando sobre vários tipos de vida, ou que produz vida na terra. Porém, o nosso assunto aqui, ele está falando sobre o comentário, dentro do início do primeiro vídeo, está falando sobre vida com Deus. Essa palavra aqui que eu acabei de ler, falando sobre que prolonga nossos dias na terra, aqui vai abranger todos os sentidos daquilo que se trata do físico, mas nós não estamos falando sobre o físico, nós estamos falando sobre o espiritual. Então, vamos entender o que está falando. Vemos que o Senhor é a primordial fonte de água viva, da qual devemos beber todos os dias. Então, veja bem, deixa eu ler um versículo aqui, para ver se você vai entender o que aqui a Bíblia está mostrando, quando fala sobre o Senhor como fonte de água viva. Diz a Bíblia em Jeremias, capítulo de número 3, não, melhor dizendo, capítulo 2, o versículo 13, disse assim: olha o que o Senhor disse: porque o meu povo fez-me duas maldades. A mim me deixaram um manancial de água viva e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Olha então o que a Bíblia apresenta para nós como sendo o Senhor, nosso Deus, a fonte de água viva. Jesus, em suas palavras, ele diz que ele é a água viva, um rio que transborda. Então, o que nós entendemos pela Bíblia, se o Senhor ele é a primordial fonte de água viva e que nós devemos beber dele todos os dias, então entendemos que o homem precisa de ter uma vida regrada com Deus ou por Deus. Entendeu? Então aqui a Bíblia nos faz questão de nos frisar, e nós precisamos entender isso, que assim como o homem ele alimenta o mínimo daquele que é normal, eu não estou falando daqueles que têm dificuldade, porque no nosso tempo está assim, mas vamos colocar aqui aqueles que têm a condição e que é o normal para as pessoas. De 3 a 4 vezes por dia as pessoas comem. Beber, as pessoas bebem muitas vezes por dia. Então, aqui a Bíblia está revelando o seguinte, que o homem, ele precisa ter uma vida regrada pela palavra de Deus e com Deus todos os dias. Beber dessa água todos os dias significa que nós temos que ter um aconchego com Deus todos os dias e todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos estar ligados. Isso que significa beber todos os dias aqui. Beber todos os dias significa que nós temos que estar ligados no Senhor. E nós não podemos vacilar. Como a Bíblia diz, não podemos vacilar os nossos pés. Por quê? A Bíblia está falando assim. Por que Deus disse: o meu povo me fez duas maldades? A mim me deixaram o manancial de água viva e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas.
Isso aqui a Bíblia está falando de quando as pessoas abandonam a Deus e ele vai buscar outras fontes. Eu nem vou entrar nesse assunto aqui, lá atrás, aqui é o que aconteceu com o povo lá atrás, mas vamos entender um pouquinho aqui nos nossos dias. Nos nossos dias é assim, ou talvez pior. Porque lá na primeira aliança era Deus e o profeta e o povo. Então Deus falava com o profeta falava com o povo. Nos nossos dias é diferente. Jesus veio e ele fez tudo o que era para ser feito. Ele disse: eu irei rogar ao meu Pai, e ele vos dará um outro consolador. E esse outro consolador, aquilo que eu já falei algumas vezes, que é o Espírito Santo, todo mundo sabe disso. Então o que acontece? Aqui a Bíblia está falando de que, como nós temos que beber essa água todos os dias, significa que nós temos que ter uma vida de compromisso com Deus todos os dias. Assim como você come todos os dias, como você bebe todos os dias, bebe muitas vezes por dia e come 3, 4 vezes ou mais por dia. Então é para que você entenda que a ligação que o homem tem que ter com Deus, ela é todos os dias. Nós não podemos ser crentes só na hora que nós estamos dentro da igreja, não, errado. Porque igreja somos nós, já falei em outro vídeo, não vou explicar agora. Mas nós não temos que ter comunhão com Deus somente na hora que está lá reunido. Não, a comunhão do verdadeiro cristão é dia e noite ligado com o Senhor, porque precisamos estar, como a Bíblia diz, temos que estar bebendo dessa fonte todos os dias, ou seja, compromisso sério com Deus todos os dias, fiel a Deus todos os dias. Então é o que a Bíblia está nos mostrando sobre o que nós entendemos pela palavra. Em Provérbios capítulo de número 14, o versículo 27, Salomão afirma que o temor do Senhor é uma fonte de vida para perseverar do laço da morte. Veja bem, se nós não estiver ligado com o Senhor todos os dias, isso aqui, esse laço de morte aqui que a Bíblia está falando, não é simplesmente um acidente. Não, isso aqui se trata de um sentido espiritual, porque a Bíblia diz que o homem que vive no pecado, ele está morto para Deus, entendeu? Então não se trata simplesmente de uma pessoa que morre a morte física, não. Eu já falei em outros vídeos que tem 3 tipos de morte: a morte física, que é a morte do corpo, a morte espiritual, que é a morte do pecado, e a morte eterna. Para a morte física tem solução, porque Deus usa os médicos, ou Jesus cura por um pouco de tempo. Para a morte espiritual, Jesus já morreu e já pagou por nós. Então tem solução para a morte física e tem solução para a morte espiritual. Mas a Bíblia diz que para a morte eterna não tem solução. A Bíblia diz aos Hebreus capítulo 27, 9 e 27, está escrito: e aos homens está ordenado a morrer só uma vez, depois disso o juízo. Ou seja, o homem que morre no pecado, então ele já passou pelos 3 sentidos de morte. Morte do pecado. Por que ele morre do pecado? Porque ele continuou pecando e ele não se arrependeu. Morte do corpo, porque então o corpo entrou pelo processo da morte. E a morte eterna, porque se ele morreu no pecado, ele morreu o corpo, então ele será condenado para sempre. Então é isso que as pessoas têm que entender. Então nós temos que estar ligados no Senhor, que é a fonte da água viva, e ele nos desvia do laço da morte. Morte espiritual é a morte do pecado. Então todos têm como se escapar, porém para isso é preciso ter uma vida com Deus, tem que ter vida de renúncia para que possa estar ligado com esta fonte da vida que é o Senhor. Tá bom? Fica aí essa palavra, estarei comentando mais um pouquinho aqui, falar sobre o assunto que nós estamos falando, continuar aqui, vamos falar um pouco agora para terminar esse assunto aqui, tá bom?